Graças a paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 11 do livro de Neemias. É um capítulo aí com 36 versículos, mas também é um capítulo onde muitos nomes aí são citados também, né? Na descrição aí das duas tribos. Mas nós vamos tentar novamente tirar alguma coisa daqui para nos ajudar a entender um pouco mais daquilo que Deus tem para nos ensinar. E nós vamos falar novamente mais um pouco sobre a ocupação da cidade de Deus, né, da cidade de Jerusalém. A cidade estava pronta, mas ela precisava ser povoada, né, por pessoas que estivessem dispostas a estar ali para trabalhar, para cuidar, para trazer de volta a vitalidade daquela cidade, certo? E para introduzir aqui, três coisas precisam ser enfatizadas. A primeira é a consolidação da obra que já havia sido realizada. A obra já havia sido feita, né, os muros já estavam reconstruídos, os portões haviam sido colocados novamente em seus lugares, mas essa obra ela precisava ser consolidada, certo? Então, isso quer dizer que a obra de Deus, ela não é feita apenas de momentos solenes, onde nós nos reunimos para orar, para meditar na palavra, para orarmos juntos, né, para adorar ao Senhor. Essa obra, a obra de Deus, ela precisa ser consolidada no dia a dia, certo? Porque sem uma base forte, sem uma raiz firmada, estabelecida, tudo entra em colapso. Em segundo lugar, a permanência dessa obra realizada também é importante, porque não adiantaria nada que essa obra ela fosse realizada, a cidade fosse reconstruída, se não houvesse uma permanência, se não houvesse um cuidado para que essa cidade permanecesse firmada, né? A restauração, ela não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa fácil, né? Os muros eles já tinham sido levantados, os portões estabelecidos, os inimigos vencidos, a justiça social havia sido restabelecida ali entre eles. Já havia um despertamento espiritual começado no meio do povo. Mas e agora? Né, o que acontece? Né? Quando acabar a festa ali da celebração, né, por eles terem alcançado essa grande restauração da cidade, o que aconteceria, né, na rotina do dia a dia? O que eles fariam para poder garantir a permanência dessa obra bem estruturada como ela estava, né? E em terceiro lugar, as pessoas são mais importantes do que a estrutura, certo? A cidade ela foi reconstruída, mas e o povo? Onde estava o povo? Né? A reforma foi feita, mas onde colocar as pessoas agora? Jerusalém ela foi arrancada dos escombros, ali, né, das ruínas, mas o que faz a cidade? É o povo ou as pedras, né? Ou a construção em si? Jerusalém, ela não poderia ser uma obra sem utilidade. De nada adiantaria ter as estruturas reformadas, fortalecidas, se as pessoas que eram as mais importantes ali não estivessem também fortalecidas ou presentes ali. Então, como povoar a cidade de Jerusalém agora? Como recomeçar depois de tantos anos aí de cativeiro? Bom, por que então que é importante repovoar ou povoar a cidade de Deus? Neemias ele destaca algumas razões pelas quais esse povoamento da cidade era tão importante. Em primeiro lugar, porque Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Então, Jerusalém ela é a cidade santa. Mas por quê? Porque Deus habita nela. Não é por ela ser ela, né? É porque Deus está ali. Porque Deus escolheu aquela cidade. Porque Ele separou
aquele povo, porque ele conhece, né? Aquele povo conhece, passa a conhecer a vontade do seu Deus e percebe também que foi comissionado por ele para ser luz entre as nações. Então, aquele povo tinha consciência das suas raízes e de onde eles deveriam se reestabelecer. Eles eram um povo escolhido de Deus, uma nação de sacerdotes. E o futuro de Israel estava agora em suas mãos. E toda a semente santa, ela deveria ter escolhido morar lá, estar lá. Mas como nós percebemos, isso não aconteceu, né? Nem todos escolheram estar ali presentes, morando ali, né, em Jerusalém. Em segundo lugar, porque havia exigências mais rígidas. Jerusalém é a cidade do grande rei, né? A cidade de Deus. É um símbolo da igreja hoje. A igreja é a nova Jerusalém. Por isso, aqueles que não querem ser santos, eles se sentem desconfortáveis para habitar na cidade santa. Aqueles que não queriam fazer parte de Jerusalém é porque de alguma forma se acovardavam de estar ali. É porque de alguma forma não estavam empenhados ou comprometidos o suficiente com Deus, com as leis de Deus e com aquilo que eles deveriam ou teriam que abrir mão para estar ali, para morar ali. A mesma forma acontece conosco na igreja hoje. Aqueles que não estão dispostos, né, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de comunhão com os irmãos, eles não se sentem confortáveis de estar no meio do povo de Deus, de estar na casa de Deus servindo ao Senhor. Né? Muito vai se falar daquilo que a gente tem que abrir mão para estar na igreja, para ser parte da igreja. Né? Ah, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Né? E pouco se vê aquilo tudo que Cristo, ou nada se vê, né? Daquilo que Cristo deixou, daquilo que Cristo abriu mão para estar aqui, morrer em nosso lugar e nos tornar aptos para a salvação. Em terceiro lugar, porque Jerusalém era o lugar mais visado e mais odiado também pelos gentios. Morar em Jerusalém, de certa forma, era algo perigoso naquele momento. Né? Os vizinhos ali da cidade de Jerusalém, eles estavam sempre procurando atacar a cidade. Então, havia medo da perseguição, havia medo de que eles não conseguissem se sustentar ali por conta desses ataques. Então, esse medo fazia com que muitos se mantivessem fora da cidade, morando nos arredores, e não dentro da cidade. E esses que se mantinham fora, né, eles não se atentavam para o fato de que haveria uma proteção especial de Deus para aqueles que ali estivessem, morando ali. O texto de Isaías, capítulo 33, versículo 20, vai nos mostrar isso. Salmos 46, 4 e 5 também mostra essa proteção especial de Deus para com o seu povo, povo de Jerusalém ali. Então, isso reflete o que muitos de nós, crentes, né, vivemos hoje. Nós ainda temos medo do diabo e dos seus ataques. Mas a maneira de enfrentar a guerra não é fugindo dela, mas sim encarando o inimigo. A luta é difícil? É difícil. Mas com Deus, a vitória é certa. A caminhada, o trajeto será fácil? Não será fácil. Mas a chegada será segura. Porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem está nos guiando, nos comandando, né? Então entenda que não é o mundo e tudo o que ele tem a oferecer que o diabo investe ali as suas maiores fichas. Não. Por quê? Porque o diabo não precisa se preocupar com aqueles que já são dele, com aqueles que já estão em suas mãos, dominados pelo seu poder. É contra a igreja que Satanás usa das suas armas mais pesadas, das suas artimanhas mais sujas para atacar. Porque é justamente aqueles que ele não tem
que ele deseja ter. E ele vai trabalhar para tirar os de dentro, para atacar os de dentro. Em quarto lugar, porque morar fora de Jerusalém era economicamente mais vantajoso também. Por quê? Apesar da cidade já ter sido reconstruída, ela ainda estava fragilizada, comercialmente falando, né? O comércio ele estava fraco, faltava dinheiro ali para aquele povo. No interior, eles já estariam ali aparentemente mais seguros, né? E eles poderiam ser mais prósperos, de certa forma. Então, isso mostra, irmãos, que nós estamos em grande perigo quando nós buscamos mais o lucro do que a obediência. Quando nós pensamos em Ló, por exemplo, nós lembramos que ele foi seduzido ali pelas campinas verdes do Jordão, e ele foi para lá, levou a sua família, e em Sodoma ele sofreu, ele perdeu tudo o que ele tinha. Por quê? Porque a sua ganância falou mais alto do que a obediência ao Senhor. Mas então, quais foram os meios utilizados por Neemias aí, que nós vemos, para repovoar a cidade de Deus? Neemias ele cita 3 meios básicos para repovoar a cidade. O primeiro deles é que os líderes deram um exemplo. Olha o que diz o versículo 1. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada vez para morar na cidade de Jerusalém. Os outros nove permaneceriam em outras cidades. Então olha só, os líderes morando em Jerusalém já era um ato de encorajamento para que os outros também morassem. Né? Os líderes ali, eles estavam dando o exemplo. Né? E esse exemplo vale muito mais do que leis ou do que palavras. Um dos princípios cruciais para nós vermos a cidade de Deus crescer de forma saudável é justamente que a liderança deste povo, os líderes deste povo, estejam à frente para guiar essas pessoas. Né? E nós interpretamos assim justamente por sabermos que Jerusalém é um símbolo da igreja. Então, olhando para Jerusalém, olhando para aqueles líderes que antes de todos já escolheram morar e estar ali, nós trazendo para a realidade da igreja, isso nos mostra a importância de uma liderança que toma a frente para guiar o povo, que toma a frente para agir antecipadamente, né, dando exemplo, mostrando o caminho, como deve ser feito. O segundo meio é que alguns se ofereceram para habitar voluntariamente em Jerusalém. O versículo 2 diz assim: o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Eles abriram mão, eles deixaram vantagens pessoais pelo bem do povo, pelo bem do coletivo. Eram pessoas abnegadas, né? Porque eles tinham a visão do reino, uma visão macro, né? De algo maior. Eles não estavam buscando interesses pessoais, né? Eles tinham a consciência de que eles eram um corpo, certo? Então, da mesma forma que eles buscavam estar em Jerusalém, porque lá era a casa de Deus, eles entendiam que a comunhão com Deus é muito mais importante do que a prosperidade. Como nós citamos Ló, né? Ele buscou prosperidade em Sodoma e lá ele perdeu absolutamente tudo. Isso mostra, irmãos, que quando nós nos esquecemos de obedecer a Deus, de buscar ao Senhor com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, sem nos apegarmos ao que é deste mundo, e pelo contrário, nós buscamos apenas o que é deste mundo, a tendência é nós perdermos tudo. Então é um engano nosso, né, pensarmos que ao nos entregarmos totalmente para o que é deste mundo,
nós teremos cada vez mais. Nós podemos desfrutar por um tempo, mas vai chegar um momento, irmãos, que nós não teremos mais nada. E ainda que aqui nós tenhamos, nós perderemos tudo daquilo que é mais importante, que é o Senhor nas nossas vidas. E nós não teremos a salvação, né? Porque se o nosso coração está no que é deste mundo, nós viveremos para o que é deste mundo. E se nós vivemos para o que é deste mundo, significa claramente que nós não somos salvos, certo? Aqui o povo renunciou às suas vontades, os seus desejos, até mesmo a possibilidade de uma segurança maior, humanamente falando, que eles teriam fora de Jerusalém. Eles renunciaram isso tudo, certo? Para estar lá dentro. Um outro meio é que alguns vieram porque foram chamados pelo lançamento de sortes. A segunda parte do versículo 1 diz, né? O resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Aqui, esse ato de lançar sorte, né, mostra a submissão à vontade do Senhor. Essa prática de lançar sorte era um método muito utilizado na Bíblia para tomar algumas decisões importantes de forma imparcial, certo? Entendendo que o resultado desse lançamento de sortes refletia a vontade soberana de Deus sobre eles, ok? Nesse contexto aqui, o sorteio ele foi usado para determinar quais famílias deixariam as suas casas e suas terras em outras partes, né, de Judá, para se estabelecerem em Jerusalém, correto? Para quê? Para ajudar a cidade a ser reconstruída e fortalecida, tá? Então, é importante nós entendermos que esse sorteio aqui, ele era baseado em algo que era bom, algo que era agradável aos olhos de Deus, né? Não é um jogo de azar como esses que nós vemos hoje, né? Que é baseado numa sorte aleatória aí e, né, para você ganhar alguma coisa em seu benefício próprio. Aqui não, aqui nós estamos falando de algo que era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o povo morasse em Jerusalém, estivesse em Jerusalém. Então esse lançamento de sorte era simplesmente para determinar quais famílias cumpririam então essa vontade de Deus ali, ok? Os muros já tinham sido levantados, a cidade já tinha estrutura, mas precisava de gente para morar lá. Havia muito espaço vazio, né, ali. E assim é nas igrejas dos nossos dias também. Deus tem um povo, né, na cidade, mas ainda há muitas vagas para o trabalho na igreja. Às vezes as igrejas estão cheias, ou ainda que não estejam cheias, a gente pode pensar numa igreja da nossa realidade, uma igreja menor, talvez, né? Mas que se nós pegarmos aí uma média de um culto de domingo, por exemplo, onde nós temos aí 60, 70 pessoas, sei lá, 50 pessoas, membros, né, ativos. Mas quando você olha para os ministérios, quando você olha para as programações extraordinárias, né, que não fazem parte da normalidade ali, são sempre os mesmos que estão presentes, né? Uma realidade é aqui, a escola bíblica, nós percebemos isso. São sempre as mesmas pessoas, quando na verdade muitos outros poderiam estar ou deveriam estar, né, como parte do corpo. Então é isso. Deus tem um povo, o seu povo habitando a cidade, mas poucos estão dispostos ali a de fato morar, a de fato trabalhar, a de fato se entregar para a obra. Pois bem, quem faz parte então desse repovoamento da cidade de Deus? O primeiro grupo destacado aí por Neemias é o remanescente fiel, né? O que significa o remanescente fiel? É aqueles que permaneceram, porque nem todos os de Israel são israelitas, certo? Nem todas as tribos foram congregadas, nem todas as pessoas das duas tribos que permaneceram, a de Judá e a de Benjamim, vieram
para repovoar o país ali, a cidade de Jerusalém, certo? As 10 tribos do norte, elas foram levadas cativas para a Síria e não voltaram mais, né? Os que ficaram, eles se misturaram com outros povos ali, se tornando ali um povo misto, né? Misturado, que nós chamamos depois, posteriormente, de samaritanos, certo? Os samaritanos, então, eles fizeram oposição à obra de Deus. Mas das 12 tribos, 2 se tornaram remanescentes. E é justamente onde está a linhagem de Davi e a do Messias, ok? Então, isso prova, irmãos, que Deus nunca deixou de preservar o seu povo. Nunca. O remanescente jamais será destruído, né? Com as tribos de Judá e de Benjamim, o povo da promessa prosseguiu até a vinda de Cristo. Isso demonstra o cuidado de Deus para com o seu povo. Por mais que muitos se perderam, por mais que das 12, 2 permaneceram, as 2 permaneceram, eram o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, para dar continuidade na história, para dar prosseguimento na história de Cristo, até chegar em Cristo. O segundo grupo destacado era o povo conduzido pela sua liderança. Versículos 3 e 4, vai dizer assim: São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e dos filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. A população, irmãos, não era formada por um povo sem estrutura, né, ou sem organização. A população ela era formada por uma sociedade ordenada, né, conforme era apropriado ali para o povo da cidade santa. Os verdadeiros são aqueles que estão, de fato, dispostos a seguir a Deus, né? Aqueles que sempre estarão dispostos a seguir os seus líderes também, se perceberem nos seus líderes o desejo de também seguir os passos do Senhor. Depois, Neemias cita primeiro as famílias de Judá, né, entre a parte B do versículo 4 até o versículo 6. Judá é uma tribo grande, certo? Enquanto Benjamim era uma tribo menor, uma tribo pequena. E essas pessoas citadas aí nos versículos, elas eram cabeças das suas famílias, líderes das suas famílias, correto? Elas representavam as suas famílias e os seus descendentes também. E embora os de Judá eles fossem menores em quantidade, né, conforme diz o versículo 6, 468, né, pessoas, eles eram os mais valentes e os mais preparados para a obra e para proteger a cidade em caso de ataques, ok? Depois, Neemias cita as famílias de Benjamim, entre os versículos 7 e 9. Eles já eram conhecidos pela sua bravura, né, pela sua coragem na guerra. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 27, em 1 Crônicas capítulo 8, versículo 40, nós vamos ter a descrição disso também. Então, cada homem citado aí tinha autoridade sobre o seu próprio grupo, sobre os seus descendentes aí, sobre a sua casa, certo? E esses nomes mencionados aí são os chefes, então, das suas famílias, ok? O terceiro grupo mencionado por Neemias são os obreiros da casa de Deus. O culto, irmãos, é o centro da vida do povo de Deus, ok? O fim principal da nossa vida é glorificar ao Senhor. Por isso que o culto deve ter uma importância tão grande nas nossas vidas. Porque é quando nós nos reunimos como corpo, né, em comunhão, em união, para poder glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Através da nossa entrega, através das nossas
ofertas, enfim. John Frame, escrevendo sobre adoração, ele diz algo muito interessante. Diz assim: nós adoramos a Deus porque Ele supremamente merece ser adorado. Nós adoramos para agradar a Deus e não a nós mesmos. Nesse sentido, a adoração é vertical, focada em Deus. Não devemos adorar para sermos entretidos ou para melhorar a nossa autoestima, mas para honrar o nosso Senhor, que nos criou e nos redimiu. Essa é a essência da adoração que nós devemos prestar e ter ao Senhor. Existe também um destaque especial a algumas categorias aí no povoamento da cidade de Deus. Primeiro destaca-se os sacerdotes, dos versículos 10 ao 14. Os sacerdotes, eles ensinam a lei, eles oram e eles representam o povo diante de Deus como intermediário, naquele momento, naquele tempo ali. A palavra de Deus, ela precisava ser proclamada. Jerusalém não podia ficar sem os seus sacerdotes. O templo e o culto, ele tem um lugar central na vida do povo de Deus. Os sacerdotes, então, eles precisavam ter dedicação exclusiva para o trabalho do Senhor. E pense sempre, irmãos, quando nós citamos Jerusalém, pense sempre na igreja. Pense sempre naquilo que Jerusalém representa, naquilo que a igreja representa em Jerusalém, certo? Então, pensando nisso, os sacerdotes são os nossos líderes, os nossos pastores, aqueles que têm a incumbência de pregar a palavra, de se dedicar para transmitir a mensagem de Deus ao povo, às pessoas. Destaca-se também os levitas, dos versículos 15 ao 18. Muito do trabalho ali dos levitas era também ensinar a palavra de Deus. E aqui nós podemos considerar como os líderes ali, que ajudam a engrenagem da igreja a acontecer, a rodar. Os levitas, eles foram espalhados ali por todo o território de Israel. Por quê? Porque era preciso trabalhar em Jerusalém, dentro, mas também fora de Jerusalém, levando a mensagem, espalhando, propagando as leis do Senhor para fora também. Isso nos ensina, irmãos, que aqueles que cuidam do sustento da obra de Deus são tão importantes e necessários quanto aqueles que estão nessa linha de frente, através da oração e através do propagar da palavra. Todos nós temos essa incumbência do que os levitas tinham aqui, Nós não precisamos necessariamente de um projeto evangelístico. É óbvio que é importante e tem o seu lugar, mas nós não precisamos de um projeto, de um dia específico para nos reunirmos e irmos às praças, e irmos aos parques, e irmos aos semáforos da cidade para pregar o evangelho. Podemos fazer? Podemos fazer. Mas nós estamos sendo capacitados, nós estamos sendo alimentados para que ao pisarmos nossos pés lá fora, no dia a dia, nós já sejamos esses levitas, nós sejamos como esses levitas eram, propagando a mensagem do evangelho em todo o território onde os nossos pés pisarem, nos nossos trabalhos, dentro das nossas casas, na faculdade, na escola, no supermercado, na fila do banco, na fila da lotérica. Onde nós estivermos, por termos sido alimentados, nós somos aptos a transmitir o recado do Senhor, a mensagem do Evangelho. Um outro grupo que é destacado são os porteiros, lá no versículo 19. Os porteiros ali, eles tinham a responsabilidade de guardar e de vigiar a cidade. Havia o perigo de ter alguém, por exemplo, exercendo comércio no dia do Senhor, que era algo proibido, e eles estavam ali incumbidos de não permitir que isso acontecesse. Havia o perigo também
de ter invasões, né, ataques inimigos, e eles estavam ali incumbidos de proteger as entradas das cidades. E isso também nos mostra que nós precisamos vigiar, né? Por quê? Para que o lobo ele não entre, para que o diabo não semeie o joio no meio do trigo de Deus. Nós precisamos estar alertas, irmãos. Porque, como eu disse, o principal ataque de Satanás não é contra os de fora, mas sim contra os de dentro. Ele quer entrar na cidade de Deus para atacar, para arrastar, para tirar de dentro da cidade de Deus aqueles que estão lá dentro. Por isso nós precisamos estar alertas, atentos, assim como os porteiros da cidade, protegendo a entrada da cidade. Ok? Um outro grupo que é destacado no versículo 21 são os servidores do templo. Os servidores aqui, eles eram encarregados dos serviços gerais. E é interessante isso, irmãos, porque no corpo há diferentes membros, né? Mas cada membro tem o seu dom, tem o seu talento específico, dado por Deus para exercer, para que a cidade de Deus esteja sempre impecável e caminhando da melhor maneira possível, né? E esses aqui que cuidavam dos serviços gerais, os servidores do templo, eles eram tão importantes e mereciam tanto reconhecimento que Neemias faz questão de citá-los aqui também. Poderia passar despercebido, né? Visto que eles não tinham aqui talvez a mesma visibilidade dos sacerdotes, a mesma visibilidade dos levitas, até mesmo dos porteiros que estavam ali para cuidar da entrada. Mas Neemias faz questão de citá-los também, provando que no corpo, cada parte é essencial, para que o corpo viva bem. E um último grupo aí destacado no versículo 22 são os cantores também. A música sempre foi algo muito importante, muito valorizado pelo povo de Deus, né? Inclusive nos nossos dias de hoje, né? Os nossos cultos, nós temos que ter o período de louvor, né? O período de músicas aí. E os cantores que faziam também parte ali dos levitas, né? Eles tinham a dedicação exclusiva nesse ministério. Eles viviam ali para isso, né? E o louvor é algo tão essencial, irmãos, que os cantores eles eram escolhidos ali de acordo com as suas capacidades também, de acordo com os seus talentos, para poder conduzir os salmos, né? Às vezes eu já vi acontecer algumas vezes, né? Todos esses anos de ministério, principalmente falando no ministério de louvor, pessoas com muito boa vontade, né? Para fazer, para estar, para participar, mas sem talento, né? E não adianta, irmãos, nós entrarmos numa de, não, mas é para Deus, ele está com o coração sincero, quer fazer para Deus. Mas, irmãos, Deus também, Ele nos dá talentos para nós fazermos. E às vezes nós estamos fazendo porque gostamos só, porque achamos bonito, né? E nós não podemos permitir que o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso desejo de estar em evidência às vezes, ou às vezes não, às vezes é sincero, né? Só que nós precisamos ser autocríticos, né? De entendermos as nossas limitações também, né? E porque é um momento importante do culto, né? Se a igreja não for conduzida de maneira ordenada, né? De maneira organizada também, pelo louvor, através do louvor, nós não estaremos prestando o nosso louvor a Deus da melhor maneira, né? Porque querendo ou não, são coisas que incomodam. Se uma pessoa está aqui embaixo, no meio do louvor, e tem alguém cantando desafinado aqui em cima, isso já gera um ruído diferente, você acaba perdendo um pouco a sua concentração. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós reparamos nessas coisas.
Né? Talvez alguns que não... mas eu não tenho nem tanto conhecimento de música, às vezes passa despercebido, né? Mas para outros não. Alguns vão ter o ouvido um pouco mais sensível ali, vão perceber, né? Por isso é importante, irmãos. E nós não podemos, como igreja, entrarmos nessa ideia de que basta simplesmente ter boa vontade. Não. Você percebe que aqui, cada um estava fazendo aquilo que conseguia fazer de melhor. O povo estava dividido aqui, né, de maneira organizada. Sacerdotes fazendo trabalho de sacerdotes, levitas fazendo trabalho de levitas, porteiros fazendo trabalho de porteiros, os servidores do templo fazendo trabalho de servidores, os cantores fazendo trabalho de cantores. Não dá para a mão querer fazer trabalho de pé. Não dá para a boca querer fazer trabalho de ouvido. Porque no corpo, cada um tem a sua função, a sua funcionalidade. E é necessário que todos trabalhem entregando o seu melhor. Amém? Bom, como deve ser, então, o repovoamento da cidade de Deus? Neemias ele destaca 2 princípios aqui no repovoamento da cidade de Jerusalém. O primeiro é que o repovoamento de Jerusalém não pode ser concentrador. O crescimento de Jerusalém, ele precisa acontecer com equilíbrio. É isso que quer dizer. Porque existem 2 extremos, ou poderiam existir aqui 2 extremos. O primeiro é não querer estar em Jerusalém. O povo não querer estar em Jerusalém. E o segundo é o povo só querer estar em Jerusalém. Certo? Trazendo para a ideia da igreja, o perigo é, primeiro, crentes ou pessoas que não querem estar na igreja, fazer parte da igreja. E o segundo perigo é de crentes que só são crentes na igreja, que não são crentes lá fora. Ou que não têm disposição de trabalhar daqui para fora. Certo? O crescimento não pode ser concentrador, ou seja, ele não pode beneficiar apenas uma parte da população. Primeiro se fortalece a base, depois é preciso habitar todo o território. Quando nós vamos à igreja, nós estamos indo para que a base seja fortalecida. Correto? Para que as raízes sejam firmadas. Para que nós possamos aprender do Senhor. Para que aí depois, ao sairmos lá fora, o território seja conquistado. Através do nosso testemunho. Através da nossa pregação. Através do nosso modo de viver. Aquilo que nós aprendemos. O crescimento de Jerusalém não pode trazer danos ou prejuízos ao território como um todo. Por isso que Neemias descreveu os lugares aí onde se estabeleceriam as tribos de Judá, né, dos versículos 25 ao 30, e depois as tribos de Benjamim, do 31 ao 35. Ele descreveu aí onde deveriam se estabelecer. E em segundo lugar, um outro princípio é que o repovoamento de Jerusalém precisa ser feito com dependência de Deus, mas também com planejamento humano. Existe um cuidado com a cidade, existe um cuidado com o templo, com o culto, existe o princípio da liderança, existe a preocupação com a segurança da cidade, existe o planejamento para o repovoamento da cidade e da nação, existe o cuidado com a fiscalização. No versículo 24 está essa descrição aí. E diante disso tudo, nós temos a certeza de que não existe possibilidade de crescer ou de repovoar a cidade de Deus, irmãos, sem que haja planejamento da nossa parte. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Cada um fazendo o seu papel, trabalhando de acordo com o talento que Deus deu, com o dom que Deus deu para cada um. Mas também nós precisamos ter a consciência de que se não houver total dependência do Senhor, nada também é possível de acontecer. Se nós tentarmos trabalhar e agir
simplesmente e unicamente pela nossa capacidade, pela nossa força, pela nossa inteligência, nós não conseguiremos agir ou viver para a obra do Senhor também. Certo? Bom, vamos então para as nossas aplicações finais. Em primeiro lugar, irmãos, existe uma grande necessidade de consolidar a obra de Deus em nossas vidas. O capítulo 11 de Neemias, ele destaca a importância de repovoar Jerusalém, né? Para quê? Para assegurar a consolidação da obra que havia sido feita. Uma obra já havia sido iniciada, mas ela precisava ser consolidada, ela precisava ser fortalecida para que ela pudesse permanecer. A obra de Deus não é um evento que acontece de forma pontual, mas é um processo contínuo que precisa ser sustentado e fortalecido no dia a dia. Na mesma linha, a vida cristã e a missão da igreja devem ser constantemente alimentadas, cuidadas, através de práticas diárias de espiritualidade e de serviço também. Assim como Jerusalém precisava de habitantes ali para garantir a vitalidade, para garantir a segurança da cidade, a vida cristã também requer compromisso, mas um compromisso constante, para não desmoronar sob as pressões, sobre as adversidades, sobre as pressões da vida, que nós sofremos constantemente, né? E trazendo isso para um contexto atual, nós vemos que a vida cristã, ela é sustentada por práticas espirituais, que envolvem a oração, o estudo da palavra, a participação nos cultos, né, juntamente com as nossas congregações. Então, diante disso, não é suficiente, irmãos, não se faz suficiente apenas um mover do Espírito, ou um período de espiritualidade intensa ali vivido por nós. É necessário que se mantenha a prática, de forma regular, de forma constante, porque é isso que vai fortalecer a nossa fé, e é o que vai fortalecer toda a igreja. Quantas pessoas nós nos lembramos, se você fizer um rápido exame de consciência aí, ou puxar na sua memória, pessoas que você conheceu na igreja, que viviam uma espiritualidade aparentemente intensa, fervorosa, que participava de tudo, que estava em tudo, né, que parecia ser, uau, o crente, e que hoje já não estão mais. E isso porque, infelizmente, foram pessoas que viveram uma espiritualidade de momento, que desfrutaram ali de um mover do Espírito, de uma espiritualidade intensa, mas que não tiveram práticas diárias da fé, que não alimentaram o seu espírito diariamente e foram morrendo, né, aos poucos. A consolidação da obra de Deus em nossas vidas e nas igrejas, né, depende desse compromisso diário, irmãos, de uma construção espiritual. Assim como a cidade de Jerusalém precisava de presença constante dos seus habitantes ali para crescer, para prosperar, nós precisamos habitar a cidade de Deus todos os dias. E não especificamente a igreja, o templo, né, a comunhão aqui, isso também, né, estarmos ativos na igreja, mas vivendo diariamente essa prática, né, nas nossas casas. Então, em nossas igrejas, em nossas comunidades, nós precisamos criar estruturas práticas que sustentem essa consolidação. Por isso é tão importante nós continuarmos incentivando, né, o desenvolvimento de encontros para estudo da palavra, como esse que nós temos todos os domingos pela manhã, de reuniões de oração, né, de construção de uma comunidade que vive em comunhão, como foi feito ontem, né, que nós
parte, pelo menos, da igreja teve a oportunidade de estar juntos ali no Parque Ecológico. É um momento de descontração, de comunhão, de união, né? Todas essas coisas são extremamente importantes. Que a igreja cultive, mas que nós também cultivemos no nosso dia a dia. Porque também, se nós ficarmos esperando apenas aquilo que a igreja vai promover, é muito pouco, irmãos. É muito pouco. Nós não nos alimentamos 2 ou 3 vezes por semana. Nós nos alimentamos todos os dias. E o nosso espírito precisa ser alimentado também todos os dias. Amém? Em segundo lugar, a importância da liderança e do exemplo na vida cristã. Neemias 11 revela que os líderes foram os primeiros a estabelecer-se em Jerusalém. Eles serviram como exemplo para o povo, né? E esse ato não só estabeleceu um padrão de comprometimento, como também ofereceu um exemplo, né, muito claro, muito prático, ali de dedicação e de serviço ao povo. Em qualquer igreja, em qualquer congregação, a liderança, ela desempenha um papel não apenas de dirigir e de orientar as pessoas, mas de demonstrar o padrão de vida cristã que se espera dos membros, que se espera das pessoas. Líderes que vivem de acordo com os princípios bíblicos, com os princípios de Deus, servem como testemunho vivo e eficaz da fé e da prática de vida cristã que todos devem ter. A liderança, ela precisa ser um reflexo do caráter de Cristo, mostrando ao povo comprometimento com a missão do Senhor. Os líderes, eles são chamados para servir com humildade, certo? Para viver de maneira que inspire outros a seguir o mesmo caminho. Isso precisa ser feito de forma genuína. Não pode ser um fardo, certo? Ao olharmos para os exemplos de liderança que nós temos na Bíblia, nós vamos ver que eram pessoas que estavam vivendo as suas vidas não na intenção de fazer com que as pessoas olhassem para elas e se inspirassem nelas. Não. Eram pessoas que estavam vivendo as suas vidas com foco em Deus, né? Com o seu coração disposto a agradar a Deus. E a consequência disso é que você se torna um exemplo. E que quem te olhe enxergue em você algo diferente que deve ser seguido. Quando os líderes estão comprometidos com a obra de Deus, e as suas ações demonstram isso, o valor da vida cristã, eles estabelecem um padrão que vai encorajar toda a igreja a se alinhar com esses mesmos princípios. Além disso, né, uma liderança exemplar também inclui a disposição de se envolver diretamente na vida e nas necessidades da igreja. Líderes que estão ativamente envolvidos e que são exemplos de vida, eles ajudam a criar uma cultura de servidão e de devoção dentro da igreja. Isso nos fortalece. Isso promove um ambiente onde todos são incentivados a participar, a crescer na fé, contribuindo para a construção de uma igreja sólida e vibrante, fervorosa. É óbvio, irmãos, que não é fácil. O trabalho de um líder não é fácil. Mas também esse líder não foi enganado. A própria palavra disse que não seria fácil. Inclusive, o conselho que nós temos é para que nem todos se dediquem a esse cargo, né? Porque o fardo a se carregar é grande. É pesado, a cobrança é maior, né? Mas, uma vez chamados, uma vez separados por Deus para fazer a obra, também seremos capacitados por Ele. E é um lugar de extrema honra de se estar. Um líder, ele deveria se sentir honrado por ser um representante do Senhor
no meio do povo de Deus, no meio do povo que o próprio Deus escolheu e confiou nas mãos desse líder, de certa forma. E em terceiro lugar, o valor do sacrifício pessoal e do voluntariado no serviço a Deus. Nós vimos, né, que muitos escolheram morar em Jerusalém, apesar das dificuldades e dos perigos associados a esse fato de morar ali, né? Esse sacrifício pessoal foi um reflexo profundo de compromisso que essas pessoas assumiram com o reino de Deus e, consequentemente, com a restauração da cidade santa. Na vida cristã, irmãos, o sacrifício pessoal também é algo necessário para avançar o reino, para promover a obra de Cristo. Esse sacrifício, ele pode se manifestar de diversas maneiras, né? Como abrindo mão do nosso conforto pessoal, daquilo que nós gostamos de fazer, para estar na casa de Deus, investindo tempo, investindo recursos também na obra de Deus, e enfrentando também os desafios com coragem, com fé no Senhor. O exemplo daqueles que se oferecem de forma voluntária, né, para morar em Jerusalém, demonstra que o serviço a Deus, muitas vezes, exige renúncia, exige sacrifício. Seria muito mais cômodo para eles continuarem morando fora, né, onde eles estariam mais protegidos, onde talvez eles teriam menos dificuldades de prosperar financeiramente. Mas eles estavam dispostos a abrir mão das vantagens pessoais, da segurança, para o bem maior da comunidade e da missão que o Senhor havia dado a eles. Da mesma forma, na nossa caminhada, na nossa vida cristã, nós somos desafiados também a fazer alguns sacrifícios pessoais em prol do avanço do reino de Deus, seja através do serviço, da generosidade ou da disposição de enfrentar os desafios, as dificuldades, as adversidades da vida. Esse sacrifício, irmãos, reflete o nosso verdadeiro compromisso com a obra de Deus. Nos sacrificar aquilo que nós gostamos de fazer, nem de longe chega perto do sacrifício feito por Jesus. E se nós nos dizemos cristãos, se nós dizemos que somos filhos de Deus, que somos como Cristo é, cabe a nós seguirmos os exemplos dele, inclusive de sacrifício. Então, esse princípio de sacrifício pessoal também se aplica na vida da igreja, né? Onde a disposição para servir, para contribuir com o bem-estar do povo, pode exigir algumas renúncias, alguns esforços, né? Quando os membros da igreja se dedicam a sacrificar suas próprias necessidades, seus próprios desejos, para apoiar a missão, para apoiar a igreja, a comunidade, eles exemplificam o amor e a dedicação que Jesus demonstrou. E assim, o sacrifício, ele não apenas é uma prática individual, mas uma expressão coletiva, comunitária, do comprometimento do povo com o reino de Deus. E é isso que fortalece, que edifica a igreja como um todo. Porque quando nós abrimos mão de algo nosso, para o bem de um irmão que aqui está, isso fortalece os laços. Isso faz com que as relações fiquem mais íntimas, mais verdadeiras, mais fiéis. Então, irmãos, assim como Neemias e o povo de Israel trabalharam para consolidar e repovoar a cidade de Jerusalém, Cristo realiza uma obra também de consolidação, de crescimento em sua igreja, que é a Nova Jerusalém. A obra de Jesus na cruz e a presença do Espírito Santo em nossas vidas são como um alicerce que sustenta a edificação do povo de Cristo.
a liderança sacrificial de Jesus nos inspire, nos capacita todos os dias a seguirmos o seu exemplo. Na sua liderança perfeita, nós encontramos a motivação correta para servir e para termos forças também para sacrificar. Esse sacrifício de Cristo nos lembra do valor de dedicar as nossas vidas para o serviço do Senhor, para o serviço do reino, para o bem-estar da igreja. Em Cristo, irmãos, a obra de Deus, ela é realizada não apenas na estrutura da igreja, mas em cada coração que se rende a Ele. Então, por causa disso, que nós possamos, assim como o povo de Israel aqui, e Neemias, sermos dedicados em consolidar a obra de Deus em nossas vidas, inspirados pelo exemplo e fortalecidos pela graça de Cristo, que nos alcançou naquela cruz. Amém?